Abram comigo na palavra de Deus lá em Samuel 17. Eu creio que todo mundo conhece esse texto. Hoje nós finalizamos o nosso jejum de Daniel, entregamos nessa noite ao Senhor, amém? Eu sei que deve ter alguém que não deve ter entregue, né, agora, deve ter entregue de manhã, meio-dia. Fique no Senhor, fique em paz. Imagino que deve ter alguns que pararam, não continuaram. Amém, fique em paz. Se Deus já era o querer e o efetuar, né? Amém? Mas eu creio que aqueles que fizeram vão estar semeando na sua vida. Isso é tremendo, sabe? Isso é igreja, né? Às vezes uns não fizeram, mas aqueles que fizeram estão semeando na sua vida. Aleluia, glória a Deus. E é claro que a gente semeia na nossa também quando faz, né? Porque aquele que semeia na carne, ele vai colher corrupção, né? Mas aquele que semeia no Espírito, ele colhe vida. Amém? Como igreja nós cremos nisso, louvado seja Deus. Aqui fala da história de Davi. Davi, depois de ser ungido, né, pelo profeta Samuel, Deus foi preparando situações até esse dia. E Saul já tinha sido rejeitado por Deus, porque ele não obedeceu a Deus, ele não fez a vontade de Deus. E aleluia. E aí Deus escolheu um homem, escolheu Davi, para que ele viesse a ser o rei de Israel. Isso durou muito tempo até acontecer e se concretizar. Mas se você conhece a palavra de Deus, você vai vendo que suscetíveis situações foram ocorrendo até o dia que Davi se tornou rei de Israel. Então eu queria ler com vocês aqui um dos fatos que aconteceu e que foi aquilo que virou um tempo na vida de Davi, né? Vamos ler ali no capítulo 17, o versículo 1, diz assim: E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze, e trazia as grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia um escudeiro, e parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteus e vós servos de Saul? Escolheis dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e ferir-me, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todos de Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Vou parar um pouco aqui. Bom, estava ali entre um vale, 2 montanhas, o povo de Israel e os filisteus. E aí
dentre os filisteus desceu Golias, esse gigante. Ele tinha aproximadamente 2,86 a 2,97, que dá mais ou menos essa medida em côvados e um palmo. Esse homem era alto, forte, e ele grita: aí não precisa nós entrarmos em guerra, dai um homem, um só homem que desça e venha lutar comigo. Se ele me vencer, nós seremos por servo de vocês, seremos vossos escravos, mas se eu o vencer, vocês serão nossos escravos. Aleluia. É tão interessante porque esse povo ali temeu muito. Os israelitas viram aquele gigante, todos aqueles soldados de Israel, os soldados de Israel temeram, olharam aquele gigante, né? O Nefilim, né? Como diz lá em Gênesis, eles ficaram com medo daquele gigante, eles o consideraram até como um Deus. Aleluia, aleluia. Eles não reconheceram quem estava com eles, eles não reconheceram que Deus era o Deus deles, que Deus poderia fazer algo. Aleluia. Mas é tão interessante como Deus trabalha. E aí a gente vai por aqui para o 17 e 12, deixa a tua Bíblia aberta aí comigo. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era o homem já velho e adiantado em idade entre os homens, então ele não poderia ir para a guerra. O pai de Davi não poderia ir para a guerra, mas os 3 filhos dele foram, como diz no 13, os 3 filhos, Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samã. E Davi era o menor dentre os 3, né? E Davi, e todos eles seguiram. Davi porém, do 15, Davi porém ia e voltava de Saul, para apacentar as suas ovelhas, as ovelhas do seu pai em Belém, diz o 15. O 16, chegavam-se pois o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se ali durante 40 dias. Então durante 40 dias, Davi já sendo preparado para estar ali naquele lugar. Durante 40 dias aquele gigante, ele se apresentava ali e ele falava as mesmas palavras. Não precisamos nós entrar em guerra, tragam um homem. Aleluia. E disse Jessé, o pai de Davi, a seu filho, ele falou: pega grãos tostados, 10 pães, e corre para levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém esses 10 queijos de leite ao capitão de 1000. E visitarás os teus irmãos, e ver se se estão bem, tomarás com penhor, diz o 18. E estavam Saul e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada, sendo ordenado pelo seu pai, é claro, né? Ele levantou de manhã, deixou as suas ovelhas com um guarda, e carregou-se, partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando o exército saía em ordem para a batalha, e os gritos chamavam a peleja, e os israelitas e filisteus se puseram à ordem em fileira, da mesma maneira, em um monte e em outro, entre eles aquela planície. E Davi chegou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu para a batalha, e chegando perguntou se os seus irmãos estavam bem. E ali ele, mais próximo, no 23, no finalzinho do 23, ele ouviu Golias, e Davi as ouviu, ele ouviu as palavras que Golias havia dito. E é tão interessante, porque se a gente começa a ler a história, Davi, ele ouviu sobre a recompensa daquele homem que vencesse, porque Saul ali já tinha dado um decreto. E aí Davi, ele desafia os próprios irmãos, porque os irmãos não confiavam em Davi. Os irmãos olharam para Davi, e o irmão mais velho falou: o que tu veio fazer aqui? Tu veio aqui zombar? Diz a palavra do Senhor, você veio aqui zombar? Davi nem deu bola para ele. Ele foi a Saul, e diante de Saul, ele falou:
32. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, do gigante. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi, o 33, contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a mocidade. Então Davi disse a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ela e o feria, e livrava-a da sua boca, e quando se levantou contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Ou seja, Davi pegava o bicho pela juba e matava. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Assim, o 36, assim feria o teu servo o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e ele me livrará da mão desse filisteu. O espírito que repousava sobre Davi é o espírito que hoje habita na minha vida e na sua vida. E o Espírito Santo, Jesus fez isso, sabe, é tão tremendo isso, porque Davi, ele era totalmente fora do padrão daqueles guerreiros que estavam ali. Deus, ele faz isso, ele pega aquilo que não é para mostrar que ele é. E nós precisamos reconhecer quando Deus está operando, nós precisamos reconhecer quando Deus está agindo, aleluia. Nós temos que crer, vivemos por fé, não que vemos. Os soldados, os guerreiros de Israel, aquele povo que havia vencido tanta coisa, aquele povo que saiu do Egito quando eles eram escravos, estavam diante de uma guerra, de uma batalha. A princípio eles temiam aquele gigante, não teve um daqueles guerreiros preparados, homens de guerra, que tivesse coragem de enfrentar aquele gigante. Mas Deus tinha um jovem franzino, magrinho, um jovem que cuidava de ovelhinhas, e Deus olhou o coração daquele jovem e disse: eu te escolhi. Como nós precisamos aprender com Jesus, como nós precisamos aprender como Deus trabalha. Às vezes nós vemos as coisas não como Deus vê, nós vemos como o homem vê, mas o próprio Jesus disse para Pedro: ei, tu não entende as coisas de homem, de Deus, tu entende as coisas de homem. Aleluia. Assim como ele falou para Nicodemos em João 3, como nós precisamos aprender com Deus, e o Espírito dele pode nos dar essa visão. Davi viu aquele gigante como um incircunciso, alguém que não tinha uma aliança com Deus. Mas o povo de Israel era um povo que tinha aliança com Deus, o Senhor dos exércitos. Diante daquele homem, o exército tremeu de medo, como a gente leu aqui no 11, e temeram muito. E se a gente continuar a ver ainda, dizia que eles temeram. Aleluia, aleluia. Como eu e você precisamos aprender a enfrentar os nossos gigantes. Qual é o gigante que tem te parado? Qual é o gigante que tem te dado medo? Qual é o gigante que tem te trazido medo? Esse gigante, ele vai te levar a um novo lugar. Ele vai te levar a um novo lugar. Esse gigante não é para te parar. Esse gigante é para te elevar ao propósito de Deus. Assim como Davi, o gigante, aleluia. Sabe,
E aí Saul fala para ele: você é moço, ele diz, não podes ir pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Davi foi preparado por Deus, lá enquanto ele pastoreava ovelhinhas. Muitas vezes, aquilo que você faz para Deus, como você faz, mostra quem você é. Aleluia. Mostra quem você é e o seu chamado. Tu vê que Davi, ele se preocupou com as ovelhinhas, porque era o trabalho que ele fazia para o seu pai. O irmão dele menospreza, se você lê na palavra, o irmão dele diz para ele: o que tu veio fazer aqui, deixasse aquelas pouquinhas ovelhas, para vir aqui zombar, para ver a guerra? Aleluia. Mas Davi valorizava aquilo. Davi, ele era alguém que tinha um relacionamento íntimo com Deus, que sabia quem ele era em Jesus, que sabia quem ele era em Deus, né? Sabia quem ele era em Deus. Você sabe quem você é em Deus? Sabe como que Davi descobriu como ele era em Deus? Adorando a Ele, com sua harpa. Provavelmente, enquanto ele cuidava das suas ovelhinhas, ele adorava ao Deus de Israel, ao Deus poderoso com a sua harpa. E ali ele aprendeu com Deus. Você tem aprendido com Deus algo? O que você tem aprendido com Deus na sua caminhada com Ele? Ei, Deus quer te ensinar, quer te levantar. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ainda é quem batiza com o Espírito Santo. Nós, como igreja, nós não deveríamos nos conformar em não ser cheio do Espírito Santo. Sabe, ser cheio do Espírito Santo traz convicção de quem você é. Ser cheio do Espírito Santo te traz um desejo de querer mais de Deus. Aleluia. Sexta-feira, aqui na oração, na sala de oração, nós estávamos adorando a Deus, nos enchendo do Espírito Santo. Como é bom estar se enchendo do Espírito Santo junto com os irmãos. Mas você também pode se encher no Espírito Santo dentro da tua casa, entrando no seu quarto, fechando a sua porta e falando com o Pai em secreto. Amém? Você tem vivido isso? Davi estava lá no secreto, adorando a Deus, reconhecendo Deus. O Salmo 139 sempre marcou minha história na minha caminhada com Cristo, porque eu tive experiências com aquele salmo ali, e eu sempre guardei ele, né? Diz ali no Salmo 139, tu me conheces, me sonda, conhece o meu sentar e o meu levantar, de longe entende os meus pensamentos, antes que haja uma palavra em minha boca, tu sabes, me cercasse pela direita e pela esquerda, né? Aleluia. Pusesse sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é elevado demais para que eu possa alcançar. Para onde eu fugiria do teu Espírito? Se subir aos céus, lá tu estarás. Se eu fizer a minha cama lá na sepultura, ou nas profundezas da terra, lá tu estás. Sabe, não há um lugar onde eu possa me esconder do Deus que vê tudo, do Deus que sabe tudo, do Deus que é soberano, do Deus que não deixa que um fio de cabelo caia da minha cabeça sem a vontade dEle, sem a permissão dEle. Será que a gente consegue compreender a grandiosidade disso? Davi entendeu isso. Davi aprendeu isso. Eu fico imaginando Davi falando no meio daqueles soldados todos: eu vou enfrentar esse gigante. E os soldados todos dando risada dele. Isso aí vai ser facinho. Se a gente for ver aqui o tamanho da espada e da lança desse gigante, né? Só a ponta da lança devia ser quase do tamanho de Davi. Mas Davi, ele não olhou as circunstâncias. Davi, ele tinha os olhos no Deus de Israel, no Deus que não divide glória com ninguém, com o Deus da glória, com o Deus da glória. E Davi queria glorificar o nome de Deus. Aleluia. Que nós tenhamos
esse impulso pelo Espírito Santo, de vencer todos os gigantes que têm nos afrontado na nossa caminhada com Deus, desses gigantes que têm nos tentado parar diante do nosso chamado celestial, diante daquilo que Deus falou ao seu coração. Ei, Deus falou ao seu coração já, Deus já te deu uma direção do que Ele vai fazer na sua vida e através da sua vida. Você não deveria se conformar se Ele não falou, você não deveria. Não deveria. Sabe, durante a minha caminhada, antes de eu conhecer a Cristo, eu perguntava porquê de todas as coisas. Mas quando eu conheci a Deus, eu entendi para que tudo aquilo aconteceu. Eu cresci num lar desestruturado, todo fora de ordem. Minha mãe, tadinha, do jeito que era, meu pai do jeito que era, assassinar minha mãe, uma família disfuncional. Eu ver aquilo que eu passei, ser marcado por aquele trauma de ver meu próprio pai assassinar minha mãe e outras coisas mais que eu vivi durante a minha história de vida. Até os 17 anos, quando meu pai assassinou minha mãe, na minha frente, eu e meus 2 irmãos, e Deus cuidou de mim, até os meus 30 anos, e até os meus 30 anos eu busquei em várias coisas, principalmente no conhecimento, me enchia de ler livro, eu achava que isso era algo que ia me transformar, que ia me libertar, achava que o conhecimento como poder podia fazer alguma coisa, lia psicologia, lia filosofia, tudo que tivesse eu lia, porque eu achava que ia ser curada aquela ferida dos traumas da minha infância, mas não foi isso. Foi no meu encontro com Deus, com 30 anos, que eu conheci Jesus, e eu ouvi audível, que eu era um orgulhoso, que eu não andava com Deus, que eu andava só, que tudo aquilo que eu tinha, eu achava que eu era, e que tudo aquilo que eu tinha vencido, por causa da onde eu tinha saído, era alguma coisa, não era nada. Só eu entendi que todas aquelas coisas eram para me capacitar, para eu entender e ter convicção de que existe um Deus que sara, que cura, que liberta e que salva. E esse Deus é o Deus que você carrega, é o Deus que tu tem professado que é o teu Deus, que é o Deus da tua vida, ou Ele não é? Ele é o teu Deus ou não é? Ele é o teu Deus ou não é? Nós deveríamos nos levantar e glorificar a Deus, porque estamos vivos, vivemos num país onde nós temos liberdade para adorar a Deus, vivemos num país onde a gente pode entrar numa igreja, podemos andar com Bíblia. Tem países aí que as pessoas estão sendo mortas, e a gente brinca de igreja. E eu não estou me ausentando aqui não, gente, da minha responsabilidade. Não estou aqui para apontar o dedo para você. Eu estou aqui para te dizer que eu vim Davi, algo que eu preciso ter todos os dias, porque não existe alguém aqui nesse lugar que não tenha altos e baixos. O problema é como você lida com isso, porque não é porque, é para quê? Para que você viveu aquilo que você passou? Para que você sofreu? Para quê? Para onde Deus quer, o que Deus quer fazer com isso? Você olha o gigante como sendo o gigante? Ou você olha o gigante e pensa, o meu Deus é muito maior, esse problema não vai me parar, esse problema não vai me fazer retroceder, eu vou avançar para aquilo que Deus tem, porque eu sou a igreja de Jesus, porque eu sou a noiva de Jesus. Sabe, às vezes como pastor, eu vejo coisas assim que me entristece, eu faço planos e as coisas acontecem totalmente diferente. Eu sonho, vejo, olho para as pessoas, eu sonho com uma igreja santa, porque nós somos a noiva. Sabe, você entra e sai aqui e você é noiva de Jesus. E nós precisamos ter cuidado com a noiva de Jesus. Nós precisamos ter cuidado com a igreja. Há muitos anos atrás, nesse lugar mesmo, fizeram um retiro aqui, e eu falei algo pelo Espírito
que eu nunca mais esqueci, porque aquilo não veio de mim, veio do Espírito Santo, porque eu falei assim: olha, não fale mal da noiva de Jesus, porque ela é dele. Da mesma forma que a gente não gosta que fale mal de quem a gente ama, né? Então a gente tem que aprender a não falar mal da noiva de Jesus, não falar mal da igreja. Toda vez que a gente fala mal da igreja, é por duas coisas: uma porque a gente está insatisfeito, outra porque a gente está vendo alguma coisa que era para a gente fazer e a gente não fez, daí a gente está empurrando para outro. Porque o evangelho, ele se trata de mim, não do outro. O evangelho verdadeiro não mudou. O evangelho de Jesus ainda: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Mas nós temos visto um tempo onde as pessoas têm vivido um evangelho de somente eu preciso estar satisfeito. Então as pessoas entram na igreja para ser servido, e elas ainda, além de comerem aquilo que Deus dá, elas ainda reclamam, porque o pastor, ele não tem nada para dar para você. Eu não tenho nada para dar para vocês, e aliás, o que eu tiver para dar para vocês, veio dele, veio de Jesus. Então se você não conseguir aprender com o que você vive dentro da igreja, porque a igreja é lugar de aprender, no Senhor, no relacionamento. Andamos na luz, como na luz Ele está, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Andamos na luz, e a comunhão que Deus gera pelo seu amor, pelo seu Espírito, nos transforma e nos cura, e nos faz entender quem somos. Somos filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Deus nos comprou, não foi com prata e nem ouro, foi com seu precioso sangue derramado na cruz. Como você tem lidado com seus gigantes? Você tem visto? Como você tem lidado com os seus gigantes? Aleluia, aleluia. Saul pegou Davi, olhou para ele, colocou a sua roupa de guerra, colocou uma armadura nele. Davi não se viu bem naquela armadura. Aquela armadura, ela não iria glorificar o nome de Jesus. Ei, Deus tem um modo de trabalhar na sua vida. Se você acha que você não tem o suficiente, fique tranquilo, porque é isso que Jesus precisa para fazer na tua vida, através da tua vida. Ah, mas eu não sei falar. Fica tranquila, não se preocupe. Ah, não, eu não estou tendo. Fica tranquilo, não se preocupe. Deus não mudou, Ele ainda continua fazendo da maneira dEle, fazendo do jeito dEle. Só basta crer. Creia. Eu, quando li Filipenses 2,13, tem alguns textos da Bíblia que a gente lê, que a gente grava, né? Porque daí a gente fica achando que sabe alguma coisa, daí a gente lê lá Filipenses 2,13, Deus é quem gera tu querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Tu quer fazer a vontade de Deus? Quer fazer a vontade de Deus? Vai vir dEle, para que você não se glorie, para você reconhecer que foi Ele, para você glorificar a Ele, para você dar glória a Ele. A esperança da glória é Cristo em vós. A esperança da glória é Cristo em vós, sendo formado em nós, por essa caminhada de enfrentar gigantes. Qual é o teu gigante hoje? O que tem tentado te parar? O que tem tentado te parar? O que tem gritado para você? Tu não vai conseguir. Você tem sido seu próprio gigante? Como você tem visto? Qual é a sua luta? Qual tem sido a sua batalha? Sonde seu coração nessa noite. Essa noite é a noite de nós renovarmos a nossa aliança. Assim como Davi, a gente pode gritar: quem são esses incircuncisos? Para desafiar o Deus de Israel, o Deus daqueles que têm aliança, e não uma aliança na carne,
como era naquele tempo, mas uma aliança no espírito, no coração, de alguém que voluntariamente tem se entregado, não vai ser do meu jeito, não vai ser do seu jeito, vai ser do jeito de Deus. Quais são os pensamentos de Deus sobre você? Pensamentos de paz, pensamentos de esperança, para nos levar ao lugar da glória dEle, ao lugar da maturidade, ao lugar onde nós entendemos quem somos em Jesus Cristo, ao lugar onde nós não paramos, ao lugar onde nós perseveramos naquilo que Deus tem, ouvindo a voz do Senhor, ouvindo a voz dEle, as direções que Ele tem para nossas vidas, para que nós possamos cumprir o chamado dEle, sabe? Amém? Você quer isso? Você quer viver isso? Davi soltou a armadura, ele soltou, ele não quis, ele tirou, diz o finalzinho do 39, e Davi tirou aquilo de sobre si, ele tirou aquilo de sobre si, porque aquilo não tinha a ver com o que Deus era, não ia glorificar a Deus. 40, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro. O seixo do ribeiro é uma pedrinha que normalmente ela fica meio redonda assim, sabe? Por quê? Porque ela está dentro da água, ó, rolando. E eu lembro sempre que há muitos anos atrás, para os jovens eu ministrei essa palavra, e eu lembro que eu fiquei um tempão perguntando para o Senhor, por que 5 pedras, 5 seixos de dentro do riacho, se Ele só usou uma? E eu fiquei perguntando isso para o Espírito Santo, sabe? Fiquei perguntando isso para o Espírito Santo, Senhor, por quê? Por quê? Sabe, assim, antigamente eu vivia esse, depois a gente vai ficando mais maduro, vai ficando mais racional, né? Ele queria pedra, se ele errasse a primeira, ele acertava a segunda, mas naquela época eu ainda vivia algo assim mais, e não diria nunca que as coisas do passado são melhores do que essa, com sabedoria, diz Provérbios, aleluia. E daí eu fiquei perguntando, o Senhor falou assim, sabe por quê? Porque ele quis mergulhar no riacho para pegar as pedras, e ele quis ficar lá dentro do riacho pegando pedra. Sabe, Deus quer que você mergulhe, Deus quer que você mergulhe. E ele pegou aquelas 5 pedras, colocou no seu alforje, na sua bolsinha de pastor, pegou o seu cajadinho de pastor, e foi diante daquele gigante. Aquele gigante olhou para ele e falou assim, não acredito, mandaram uma criança, um molequinho com a vara, vocês pensam que eu sou cachorro? O gigante não via quem estava junto com Davi. Ei, mesmo que o gigante não veja, tem alguém com você. O Senhor dos exércitos, é o seu Deus, é o nosso Deus. Amém, amém. E aí o gigante falou, o que você vai, eu vou te dar para os pássaros comer. Davi olhou para ele e falou, tu vem contra mim com espada, com lança, com armadura, mas eu vou contra você com o meu Deus, o Deus de Israel, o Deus que é poderoso, o Senhor dos exércitos, é o nome dEle, ei, nada pode te parar, amém, igreja? A igreja não vai parar, já quiseram parar a igreja no passado e não conseguiram. Quem é a igreja aqui? Amém? Louvado seja Deus. E Davi foi contra aquele gigante, com as suas pedrinhas e com a sua tiradeira, e ele com uma só pedra, ele derrubou aquele gigante. Interessante que o gigante caiu para frente. Todos os gigantes se prostrarão diante do Deus de Israel. O nome de Jesus é nome sobre todo nome, nos céus, na terra, embaixo da terra. O nome de Jesus é nome poderoso.
todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Amém, amém. Fique de pé nessa noite, fique de pé nessa noite. Aquele jovem de pastor, ele se transformou num guerreiro, ele levou aquelas armas que eram enormes, eram muito que ele, para dentro da tenda dele. Ai, como despojo daquela batalha. Não existe uma batalha que tu não batalha e que tu alcance despojos. Aquela espada não servia para ele, mas era como se fosse um símbolo de alguém que reconheceu que Deus podia fazer. Eu creio que Davi, ele era muito humano como eu e você. Davi sentiu medo, sentiu, mas Davi não escondeu, e ele sabia quem era Deus. Talvez ele tenha pego as 5 pedras porque ele sentiu medo, se eu errar primeiro eu tenho mais 4. Mas ele deve ter olhado para o céu e falado: Deus, tu está aí, né? Não esquece de mim. Esses homens aí tudo, estão tudo com medo, mas se o homem capacitou matando o leão e matando o urso, enquanto eu cuidava das tuas ovelhinhas, mas agora o Senhor estava levando ele para um outro lugar, para um lugar mais alto, para um lugar mais profundo, para um lugar aonde Deus usaria ele de outra maneira. Todos nós, como cristãos, nós vivemos tempos, momentos, onde nós saímos de um lugar e vamos para outro. E você acha que nesses lugares nós não vamos viver afronta, não vamos viver luta, não vamos viver decepções, não vamos viver circunstâncias? Vamos. E eu acho tremendo de tudo isso é que Deus usa essas coisas para irmos a crescer na fé. A Bíblia diz que nós somos provados, que nós somos provados para sermos aprovados, e Ele usa todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Você crê nisso? Deus usou aquele gigante para levar Davi para ser guerreiro, e depois de guerreiro ele se tornou rei. E aí se a gente for ver a história de Davi é complexa, está cheio de pecado lá, e Deus não escondeu, está tudo escrito na Bíblia para a gente ler. Tu lê a Bíblia, tu vai ver os pecados de Davi lá. Mas Davi, ele tinha um coração segundo, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele se arrependia, porque ele reconhecia que ele não podia, mas que Deus podia. O que você tem para aprender com Jesus nessa noite? Como você tem lidado diante dos teus gigantes? Aonde Deus quer te levar? Nas tuas provas. Você tem vivido provas na sua fé? Tem vivido provas na sua fé? Se tu está vivendo provas, eu queria te dizer, aprenda com Jesus. Hebreus 5 fala que Jesus, ele foi obediente, né? E ele aprendeu com a sua obediência, com clamor, oração e súplica. Ele clamou a Deus, porque ele sabia que ele ia ter que morrer por mim e por você, mas ele aprendeu na sua obediência. Jesus não tinha nem pecado, ele não tinha pecado, ele não precisava se preocupar com obedecer, porque ele e o Pai eram um. Ele não precisava se preocupar em aprender a obedecer, porque ele era a própria obediência. Ele dizia: eu e o Pai somos um. Mas ele aprendeu para que eu e você também aprendamos. Diante das circunstâncias, diante das dores, diante dos gigantes, nosso Deus continua usando aquelas situações para que a gente cresça nele, no conhecimento dele, para que a gente amadureça, não seja cristão raso, não seja cristão nhenhenhê, chorinho. A gente já tirou as fraldas, gente. A gente já tirou as fraldas. A gente precisa se alimentar, não mais de leitinho. Claro, tem gente aqui que está se alimentando de leitinho, mas tem gente aqui que não pode mais tomar leitinho. Tem gente que usa fralda aqui, mas tem gente que não pode mais usar fralda. Claro, né, gente? Da nossa caminhada com Deus, porque ela é assim. Amém? Glória a Deus.
Eu queria chamar aqui aqueles que vão servir a ceia nessa noite. Ah, Senhor. Ah, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso. Você pode glorificar nessa noite. Você pode glorificar Jesus nessa noite. Você pode glorificar Jesus nessa noite. Você pode pedir perdão pelos seus pecados nessa noite. Você pode conhecer que você é falho, mas que existe um Deus que morreu pelas minhas falhas e pelas suas, que morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados, e é Ele quem te justifica nessa noite, é Ele quem te cura nessa noite, é Ele quem te fortalece nessa noite. Essa noite você vai fazer aquilo que Jesus pediu que nós fizéssemos, em memória dEle. Aleluia, aleluia. Eu queria que você fechasse teus olhos. Você que ainda recebeu, você que ainda não recebeu, vá orando, vá falando com o Senhor, vá abrindo seu coração para Ele, vai falando com Ele, pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo para Ele limpar seu coração. Vai falando com Ele nessa noite, vai falando com Ele, enquanto o louvor toca, fale com Ele, reconheça as tuas fraquezas. Ei, Jesus não mudou, Jesus é o mesmo, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele se entregou por nossas vidas, para que nós pudéssemos hoje andar com Deus, convictos nesse chamado celestial, convictos daquilo que Deus estabeleceu para nossas vidas em Jesus. Quem você é em Jesus, o que Deus tem para a sua vida, onde Deus quer te levar, o que Deus quer fazer em você, o que Deus quer fazer na sua casa. Fale com Ele. Não se conforme, não se conforme, não se conforme. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue